Já está na ponta da linha e vai conversar conosco hoje sobre esta reportagem exclusiva da Rádio Sul-América Seguros Trânsito de que agentes estão sendo pressionados pela Companhia de Engenharia de Tráfego a realizar mais multas, a realizar mais guinchamentos. Eles são sempre abordados pela chefia, nada documentado, conversas informais, perguntando se eles estão bem no local onde eles estão, se eles estão satisfeitos e que, se eles não aumentarem o número de multas, eles podem ser transferidos de turno ou transferidos de área. E nós vamos falar com o secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Daniela. Bom, secretário, qual é a providência que será tomada? Nós temos aí depoimentos de pelo menos 10 agentes que conversaram conosco em sigilo, pediram para não serem identificados porque eles estão se sentindo ameaçados, dizendo que eles estão sendo pressionados pela companhia, que eles têm uma meta de multas e guinchamentos a cumprir por dia e que são intimidados. Não é uma ameaça direta, é sempre algo mais informal, uma conversa, mas eles estão com medo, estão se sentindo pressionados. Qual é o posicionamento da Secretaria de Transporte sobre isso e a providência que será tomada? Veja, Daniela, primeiro que isso é um absurdo, porque qualquer irregularidade que acontece na cidade de São Paulo no trânsito, um munícipe que põe, por exemplo, um veículo, um carro na porta de uma garagem, o agente de trânsito, ele tem que, e ele está lá presente ou vê esse tipo de irregularidade, ele tem que o dever de agir. Porque se ele não agir, é prevaricação. Então, não existe metas para cumprir, fazer multas ou guinchamento de carro. O que existe, todas as irregularidades que o agente de trânsito, ele enxergar e ele acompanhar e estar olhando essa irregularidade, seja o motorista andando em alta velocidade, o motorista dirigindo, falando celular, ou mesmo alguém estacionando o carro na frente de um comércio, na frente de uma loja, ele tem a obrigação de agir, a obrigação de fiscalizar, a obrigação de guinchar, a obrigação de multar em função dessa irregularidade que a pessoa está cometendo. Isso não tem nada a ver com metas. Na verdade, o que existe é o seguinte, e o que se discute é que as multas efetuadas, se essas multas são irregulares, se elas são multas devidas ou não, tá certo? Então, não existe metas para marronzinho, metas para agente de trânsito. O que existe é o agente de trânsito, ele tem o dever de agir. Ele não pode ficar passivo quando enxerga uma irregularidade. Eu conversei com o diretor de operação da CT e ele disse para mim, falou, olha, não existe isso é um absurdo, essas pessoas que estão falando em off e fazendo essas denúncias, na verdade, ou não querem trabalhar ou está agindo de má fé, porque não existe, ele me garantiu que não existe nenhuma orientação nesse sentido, até porque seria uma orientação irregular, e eu estou falando com o diretor de operação que pertence aos quadros da CT, ele tem 30 anos de empresa, portanto ele vai ficar na CT independente de governos, e por parte nossa, da Secretaria, não existe orientação nenhuma em relação a essa questão. O que existe vendo irregularidade na cidade, motorista estacionando carro em porta de garagem, em porta de escola, em porta de comércio, esse tem que agir. Por isso que nós estamos guinchando os carros na cidade. Agora, se tiver um veículo que foi guinchado de forma irregular, que estava estacionado de forma correta, e o agente de trânsito, ele multou ou guinchou esse veículo, aí cabe a denúncia. Fora disso, é o dever do agente de trânsito em agir para quando acontece alguma irregularidade na cidade de São Paulo. Bom, então eu vou te comentar com o senhor as denúncias que nós temos recebido de vários ouvintes, porque isso não é um caso isolado, são várias. A pessoa é orientada por um agente a abrir passagem para um carro do Corpo de Bombeiros, comete uma irregularidade orientada por um agente e é multada. Errado, está errado o agente. Várias denúncias relativas a isso. Está errado o agente, neste caso está errado o agente. Isso tem a ver, primeiro, com bom senso
E a própria legislação diz o seguinte: você tem que dar prioridade aos veículos de emergências, ambulância, bombeiros. Então, às vezes até concessionárias, dependendo da urgência, quando tem vazamento de gás, concessionárias, neste caso está errado a gente. A pessoa que foi multada em função disso, tá certo? Ela tem que recorrer e você tem uma comissão, que nessa comissão que julga as multas, tem gente inclusive da sociedade civil, não são só membros do poder público, que vai lá e julga. E que então, não estão sendo acatadas, secretária. Não, veja, aí tem que verificar o caso concreto, chega até a mim, verifica, tem na própria CET, você tem órgãos de auditoria que verifica isso, aí você tem que verificar o caso concreto, tá certo? Eu não posso. Agora, não é só orientação, a legislação é clara. O agente, ele tem o dever de agir, e segundo, veículos de emergência que está passando na rua, o veículo que estiver na frente e que dá passagem, e nesse momento que ele está dando a passagem, ele às vezes atravessa o semáforo vermelho ou cai na outra faixa, que está diferente da mão dele, neste caso, ele não pode ser autuado. Isso é elementar. Então, secretário, bom, nós ouvimos 10 agentes, conversaram conosco, e mais um sem número de agentes que mandaram hoje, estimulados pelas denúncias, mandaram mensagens para nós falando que isso existe. O senhor está dizendo que isso não existe. Não existe, é um absurdo, e essa é a orientação. Isso, quem está falando, sou eu que estou falando, a orientação para todos os agentes da CET. A orientação tem o dever de agir. Se estiver acontecendo alguma irregularidade na cidade, no trânsito, de estacionamento proibido, esses têm que dever de agir, de autuar este veículo, chamar o guincho para ser guinchado. Se tiver um veículo dirigindo na cidade, um usuário que está no veículo, dirigindo de forma não condizente com a legislação, ele tem o dever de agir e tem que agir. Isso não significa que tem metas, não significa que é pressão, nada disso. Fora disso, ele não precisa se preocupar. Então, todos esses agentes que estão falando isso, não precisa se preocupar, que não existe metas dentro da CET, e não vai existir. O que existe, ele tem que cumprir a sua função, que é uma função que é própria da atividade dele, que é não prevaricar. Se ele ver uma irregularidade, ele tem que agir em função disso. Ponto. Então, não existe essa pressão de metas, não tem orientação nenhuma por parte nossa de ter metas, até porque grande parte das autuações na cidade de São Paulo hoje é feita de forma eletrônica, tá certo? E o agente de trânsito, ele cumpre também outras funções que além da fiscalização. Ele tem a função de ajudar os motoristas quando tem um carro quebrado, ele tem a função de orientar, a função de quando tem eventos, e essa cidade tem eventos todos os dias, de orientar o trânsito. Então, ele tem outras funções que além da fiscalização. Por isso que essas pessoas não ficarem preocupadas com isso, que não existe metas na CET em relação a multas. Agora, secretária Ana Paula Rodrigues falando, Oi, Ana Paula. Uma boa tarde. Boa tarde. As denúncias que nós recebemos dos agentes que conversaram com a nossa reportagem foram feitas de diversas áreas da cidade, de pessoas que, claro, se conhecem porque trabalham no mesmo local, mas nem estão na mesma área da cidade atuando juntamente. Agora, a CET, o senhor está me dando uma resposta aqui de que não há nenhuma orientação da parte superior, dos agentes superiores da CET, do comando da CET, de que esses agentes trabalhem com multa. Agora, há uma orientação entre eles que isso seja feito, há uma conversa informal entre os agentes de uma cobrança de multa. A CET vai negar que isso existe antes de fazer uma investigação, ou a CET vai investigar essas denúncias? Vai além do que o senhor está falando agora para a gente? Veja, os diretores da CET, que é a operação, são membros da própria CET, são cargos de carreira da própria companhia, tá certo? E eu quero crer que essas pessoas que da própria companhia, que pertence aos quadros da CET, que estão há muito tempo, anos, décadas, na própria companhia, que vão continuar, inclusive, eu quero crer que essas pessoas não estão orientando e não estão fazendo isso. Mas o senhor vai investigar? Eu perguntei. Mas o senhor vai investigar se isso está acontecendo? Eu perguntei para o diretor de operação
se tinha alguma orientação nesse sentido, ele de pronto achou um absurdo, de pronto falou que não existe isso, entendeu? De todo modo, as pessoas estão falando, vocês estão colocando no ar, a primeira providência que eu estou falando para vocês, e isso eu já estou reafirmando, que não existe essa orientação. Não existe por parte da direção da companhia, por parte da Secretaria de Transportes, e não existe por parte do diretor de operação, que é o responsável pela operação. Então, essas pessoas, elas e as outras, todos os agentes de trânsito da cidade de São Paulo, para que não se preocupem em relação a isso. Não existe metas na cidade de São Paulo para multas. O que existe é uma orientação, e isso é a legislação que determina, é que os agentes têm o dever de agir. Ele não pode, senão ele tem prevaricação. É só isso. Então, se aparecer a denúncia nós vamos verificar o que vocês estão passando no ar, tá certo? Eu já fiz essa preliminar com os responsáveis pela área. De todo modo, nós vamos acompanhar, ver o que está acontecendo. Agora, é estranho, tá certo, que aparece a denúncia e você, primeiro que as pessoas, eu estou dando a segurança que as pessoas podiam falar, não tem problema nenhum, não tem perseguição. Eu temo que às vezes é mais jogada interna, política, de disputas internas dentro da própria companhia, do que propriamente uma ação de algum diretor, algum gerente ou não. Eu não acredito que isso esteja acontecendo. De todo modo, nós vamos verificar, vamos acompanhar isso que está acontecendo, mas deixo claro, como presidente da CET, que não existe essa orientação. Portanto, todos os agentes de trânsito da cidade de São Paulo têm que cumprir a sua função de forma profissional e não se preocupar com essas metas, porque isso não é uma maneira de agir de um agente de trânsito. Isso distorce o trabalho do agente de trânsito na rua. Claro, evidente. E toda a orientação é nesse sentido, é para não distorcer o seu trabalho, eles continuarem fazendo o seu trabalho, que é um trabalho difícil, é um trabalho estressante, o cotidiano no dia a dia, às vezes eles são desrespeitados por algumas pessoas, porque a pessoa, às vezes você tem um motorista que estaciona o carro na frente de uma garagem de alguém, a pessoa precisa sair, não consegue sair com o carro, o agente vai lá, multa o carro que está estacionado na frente da garagem, chama o guincho e a pessoa aparece e não gosta, tá certo? Mas é a função do agente, tá certo? Além de outros trabalhos que eles fazem na cidade, além da fiscalização do trânsito. Então, deixar muito claro e deixar eles bastante, assim, confortáveis de que não precisam se preocupar com isso. Bom, o senhor está dizendo que se a multa é irregular, a pessoa tem que recorrer. O que está acontecendo, e nós da Rádio Sul América Seguros Trânsito estamos passando por isso, até nós estamos tendo esse problema, secretário. Multas completamente irregulares, nós encaminhamos para a Secretaria Municipal de Transportes, que não assume que estão irregulares. Eu posso te mandar, inclusive, se o senhor tiver um e-mail direto, te mando para o senhor analisar. São multas completamente irregulares. Exatamente. E eles não reconhecem. Manda para o meu e-mail, para o meu e-mail direto. Sim. Eu vou dar uma olhada, vou verificar o que foi que a comissão Ajari, que é uma comissão que não é uma comissão só da Secretaria de Transportes, é uma comissão que tem a participação, inclusive, da sociedade civil, tá certo? Qual que foi a decisão deles, vou dar uma verificada, mas aí sim, é um caso concreto, é objetivo, nós vamos verificar para ver se for o caso, eu sou o primeiro a pedir para reconsiderar essa decisão que foi tomada. Mas, volto a dizer, a comissão que julga, ou as comissões que julgam as multas na cidade de São Paulo, ela é uma comissão que não tem só membro do poder público, você tem membros, inclusive, da sociedade civil, representantes do cidadão, que é justamente para ter isenção quando decidir sobre se aceita, se acata um recurso ou não. Agora, não significa que as pessoas não possam errar, tá certo? De todo modo, é por isso que você tem instâncias superiores. Então, neste caso, manda para mim que eu vou dar uma verificada. Agora, e só para a gente encerrar então, secretário, eu gostaria que o senhor assumisse aqui o compromisso com o ouvinte da Rádio Sul América Seguros Trânsito de que essas denúncias também podem ser investigadas. Claro, evidente. Nenhuma denúncia que aparece a gente fica passivo em relação a ela. Nós vamos verificar sem prejudicar o trabalho da companhia como um todo, tá? Porque é evidente. Agora, para ter uma ordem dessa, tem que ser uma ordem superior, tá certo? Eu não dei essa ordem, e eu tenho certeza absoluta
que jamais falei nesses termos e desta maneira, ou orientei alguém a fazer isso. Eu fui para a pessoa que é diretor de operação, também falou que não. Tá certo? De todo modo, nós vamos acompanhar e apurar para verificar se em algum momento aconteceu isso ou se algum setor está fazendo isso, para que, se estiver fazendo, que pare imediatamente e que seja depois apurado com processo administrativo, eventualmente seja desligado da companhia, porque esse não é a filosofia dessa administração, ao contrário, é fazer com que todos respeitem a legislação de trânsito para garantir mais segurança para todos, principalmente para o pedestre. Secretário, só para encerrar, nós estamos recebendo de vários agentes aqui um documento que é um documento oficial da CT, com uma recomendação não, né? Uma ordem, na verdade, para que, quando o agente sai à rua para fiscalizar a invasão à faixa de pedestre, quando o motorista não para na faixa, invade a faixa, para que este agente não fique visível, que ele fique escondido fiscalizando. Existe essa regulamentação? Não precisa, até porque a quantidade de irregularidade que tem na cidade é tão grande e que 0,02 é fiscalizado, então não tem necessidade disso. Manda esse documento para mim, eu vou dar uma olhada, claro. O que é isso. Não precisa ficar invisível, ao contrário, o agente tem que ficar visível, aparecer cada vez mais na cidade, até para orientar o motorista. O que nós queremos é que os motoristas cada vez mais respeitem a legislação de trânsito, para a segurança de todos. Tem um carimbo da CT e uma assinatura. Oi? Tem um carimbo da CT nesse documento e uma assinatura. Não manda para mim, eu vou dar uma olhada, não existe isso, e se existir, eu peço para revogar imediatamente esse tipo de... Não precisa ser invisível, imagina, para quê? Perfeito. Ao contrário, o agente de trânsito tem que aparecer, tem que estar na rua em todo momento para orientar o motorista e inibir, inclusive, aqueles maus motoristas que às vezes andam na cidade. Muito bem. Secretário, agradeço a atenção aqui com a Rádio Sul América Trânsito por estar disponível para se posicionar e nós vamos acompanhar e queremos que haja uma investigação mesmo. Claro, para que a paz se instale no trânsito, para que os agentes possam trabalhar e as pessoas que estão cometendo irregularidades Nosso objetivo são os mesmos, né, que é a segurança no trânsito em São Paulo. Obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço.